Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste Soundbite, haja quem defenda Luís Neves. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Neste caso é o ministro Miguel Pinto Luz, que nesta quarta-feira foi o único ministro que publicamente foi agradecer a Luís Neves. Vamos ouvi-lo. Hoje o aeroporto de Lisboa funciona melhor, o de Faro funciona melhor, o Sá Carneiro funciona melhor. E deve-se também a uma pessoa, um colega de governo, que quer referir aqui, não pelas circunstâncias que estamos a viver, mas por justiça. Porque sem ele, hoje não tínhamos os tempos de espera que temos nos aeroportos nacionais. Ao meu colega de governo, Luís Neves, o nosso sincero obrigado, e digo nosso em nome dos portugueses. Ana, porquê é que o governo está mais apoiado em, de certa maneira, dar cobertura a Fernando Alexandre do que propriamente a Luís Neves? Só agora é que Miguel Pinto Luz veio falar em defesa dele, apesar de, obviamente, estamos a falar do assunto do aeroporto de Lisboa, do caos no aeroporto de Lisboa, mas não deixa de ser um apoio ao ministro. É um apoio ao ministro e é um apoio, agradável apoio neste momento, não é? Nós sabemos que o primeiro-ministro, no debate do Estado da Nação, manteve a confiança em Luís Neves e defendeu o ministro, mas a verdade é que se nota claramente que há, mesmo dentro do PSD e mesmo no próprio governo, que há um filho e um enteado, não é? O filho é Fernando Alexandre, que toda a gente se apressa a apoiar e a defender, mesmo perante todo o caos dos exames, ele está altamente defendido pelo governo e pelo PSD. Luís Neves é outro caso. Luís Neves, eu acho que é outro caso por duas razões. Para já, porque o caso é um caso pessoal e não político. Os defensores de Fernando Alexandre, apesar da desgraça toda que foi o processo de exames, acreditam naquela reforma e acreditam que o ministro fez o melhor possível e que, enfim, que a reforma chegará a bom porto, não se sabe quando, mas que há de acabar por chegar. O caso de Luís Neves, sendo um caso pessoal, que envolve um empreiteiro, que era empreiteiro da PJ, que também fez obras no Monte, e agora há este caso do outro lado, que foi parar às instalações do empreiteiro, e do qual não houve explicações, que Luís Neves, como ontem disse, só queria dar explicações lá mais para a frente. Eu acho que o PSD está a encolher-se perante Luís Neves, que acha que é um problema mais grave do que Fernando Alexandre. E que pode ter outro tipo de consequências também, não é? Pode ter outro tipo de consequências, é evidente. Há um processo aberto pelo Ministério Público contra Luís Neves e não há nenhum processo contra Fernando Alexandre, não é? Portanto, há uma coisa, a situação é bastante diferente entre um e outro, e depois até podemos dizer que mesmo há uma parte do PSD que também nunca gostou muito de Luís Neves, que é aquela parte que se identifica com o discurso securitário do Chega relativamente à ligação entre imigração e segurança, que Luís Neves repudia. E que mesmo assim, obviamente que ele tem a confiança do Primeiro-Ministro, que o levou para o Governo. Mas haverá uma parte do PSD que não tem tantos amores por Luís Neves. A situação é muito diferente e, portanto, acredito que o Ministro da Administração Interna, no pior momento da sua vida, que esteja um bocadinho confortado com estas palavras do Ministro Miguel Pinto Luz, sem dúvida nenhuma. Aliás, a defesa de Fernando Alexandre é tão grande, tão grande, tão grande, que nós ouvimos Sebastião Bugalho, o porta-voz do PSD, no podcast da Antena 1, Política com Que havia Assinatura, sabotagem, não é? dar a entender a teoria da cabala. Não ia dizer que havia sabotagem, mas... E sabes como o valor do Quando mas, se não é? diz que não se quer dizer, quando se diz que não se quer dizer mas, eu não vou dizer que houve sabotagem, mas é excelente, não é? É uma excelente fórmula. E Sebastião Bugalho não é o primeiro a dar a entender que houve sabotagem, ou que não diz que houve mas, porque o próprio ministro, quando na conferência de imprensa se refere a professores que eram classificadores, mas que depois não classificavam, que não sabe se estavam doentes, mas depois teve que apelar a outros professores, porque aqueles não dá a entender que houve sabotagem, que houve pelo menos boicote. O próprio Primeiro-Ministro também deu a entender, quando no debate do Estado da Nação, e antes, não foi só no debate, foi mesmo antes, no debate repetiu, que havia professores que não estavam com esta reforma e que por isso também não contribuíam para o sucesso do processo. Portanto, há aqui uma ideia de que Fernando Alexandre foi vítima, em parte, de um boicote, enquanto com Luís Neves a situação é completamente diferente e não lhe é dado o grande benefício da dúvida. Oh, Ana, mas percebes que a relação do Partido Socialista com Luís Neves também é diferente ao ponto do próprio Partido Socialista estar muito calado sobre este caso do Luís Neves, não é? Sim, a única pessoa que tem falado é, de facto, o José Luís Carneiro. Falou
na entrevista à SIC Notícias, falou numa entrevista na CMTV, já Luís Carneiro tem falado, mas de facto não se vê mais ninguém do PS a vir falar sobre Luís Neves. Luís Neves é um caso que é assim, para já, eu acho que o PS vê em Luís Neves um ministro dos seus, entre aspas, dos seus naquele sentido em que é um ministro que não fará o jogo do Chega, enquanto outros ministros poderão fazer, como António Leitão Amaro, como, obviamente que tudo isto tem o chapéu do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro que nomeou Luís Neves é o mesmo que aceita fazer o jogo do Chega, não é? Portanto, não há dois governos neste governo. Agora, o PS acha que Luís Neves, que nomeou, foi o governo PS que o nomeou para diretor da Polícia Judiciária, é uma pessoa íntegra e que pode estar a ser alvo de uma Cabala, chamaremos assim. cabala, exatamente. Eu acho que é por isso que o PS não está. O PS, enquanto partido, embora o secretário-geral tenha já pedido explicações, sem dúvida que o fez, mas acho que não há uma movimentação socialista com a mesma energia que houve para atacar Fernando Alexandre em relação a Luís Neves. Isso parece-me absolutamente evidente. Quem está cheio de energia, Ana, para atacar Luís Neves é o Chega, não é? E muito mais do que Fernando Alexandre, não é? Não há dúvidas, não há dúvidas. O Chega já disse coisas impensáveis sobre Luís Neves, que estava em causa o regime, que estava em causa a saúde democrática. O Chega quer derrubar Luís Neves, sem dúvida nenhuma. É evidente que esta história e este processo diminuem totalmente as possibilidades políticas de Luís Neves. Nós sabemos que Luís Neves é um ministro que está debaixo de fogo, não é só debaixo de fogo, outros ministros na situação deles já se teriam demitido, com processo aberto, com inquérito aberto no Ministério Público. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro também teve o inquérito aberto e não se demitiu, portanto, digamos que o uso neste governo, a prática deste governo é diferente do que aconteceu em governos anteriores. Agora, o Chega, há aqui uma grande razão, é que o Chega vê em Luís Neves também o inimigo público número 1, não é? É o inimigo do Chega. O Luís Neves foi o único ministro que enfrentou o Chega na sua narrativa de que a insegurança estava ligada à imigração. Enfrentou enquanto diretor da PJ e enfrentou agora como ministro. Portanto, é o ministro a bater para o Chega, isso não tem qualquer dúvida, muito mais que Fernando Alexandre, isso sem dúvida nenhuma. Ana Sá Lopes, está feito por hoje este Soundbite. Voltamos amanhã. Um beijo. Beijinho, estou bem até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.